Queridos e amados irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Espero que ao assistir este vídeo, vocês possam estarem na mais perfeita paz, reinando em vida, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, felizes, alegres, por entenderem que são livres. Eu quero hoje, dia 10 de maio, uma quarta-feira chuvosa aqui em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, por volta já das 20 horas, gravar mais uma pérola da graça de Deus sob o tema: o batismo praticado pelas igrejas é o batismo de João Batista para a remissão de pecados. E no livro de Históricos, capítulo 21, a partir do versículo 23, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Perguntou-lhes Jesus: do céu ou dos homens? E discutiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não creste nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Assim responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Queridos, vocês sabem que o batismo nas águas realizados pelas denominações evangélicas e também pela Igreja Católica Apostólica Romana, sendo que os católicos romanos batizam por aspersão e as igrejas evangélicas por imersão. E esses batismos eles realizam em piscinas, em cachoeiras, em rios, em mar, até em caixa d'água, aonde tiver uma quantidade de água suficiente para imergir, eles realizam esta cerimônia. E o batismo, dentro dos ritos religiosos, é o segundo rito, porque o primeiro rito é aceitar Jesus Cristo como Salvador. As pessoas precisam arrepender-se dos seus pecados e dizer que quer aceitar Jesus como Salvador. Esse é o primeiro rito. Uma vez feito isso, eles partem agora para a realização do segundo rito, que é o batismo. E essa pessoa, então, depois de uma confissão de fé, ela é batizada por imersão nas águas. E depois vem outros ritos, como participar da ceia, mas o nosso caso aqui é o batismo nas águas. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que os fundamentos dos apóstolos, com exceção de Paulo, todos os fundamentos dos apóstolos eram fundamentos legalistas. Pedro e os demais, eles foram escolhidos pelo Cristo Nazareno para que fosse pregar o evangelho. Aquele mundo de Israel, como nós sempre temos falado, que a religião traz para depois da cruz, dizendo que, conforme está escrito em Marcos 16:15, todos que aceitaram Jesus têm que ir e pregar esse evangelho da circuncisão
a toda a criatura. Esses fundamentos legalistas foram colocados por Pedro, Tiago e João, que eram os principais apóstolos de Jesus. E esses fundamentos eram da circuncisão. Mas já Paulo, o apóstolo da graça, ele tira esses fundamentos legalistas. Ele combate esses fundamentos legalistas, que ainda hoje, nas chamadas igrejas evangélicas, esses fundamentos lá continuam. Eles seguem o evangelho da circuncisão. Eles procuram, aspas, praticar tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para cumprir, que era a lei. Então, todas as 632 do Torá, Jesus cumpriu, foi o único que conseguiu cumprir. Muitos dos judeus legalistas tentaram cumprir, mas não conseguiram. Foi necessário que o próprio Deus viesse, fizesse carne, nascido de mulher, para cumprir a lei. Uma vez cumprido a lei por ele, ele diz, está tudo consumado. Daí eu pergunto aos religiosos, estar consumado ou não estar consumado? Ele cumpriu a lei ou ele não cumpriu a lei? Ou deixou ela pela metade? Ou cumpriu parte dela e outras partes não? O tetelestai quer dizer estar consumado. Tudo o que tinha que ser feito, ele fez. Agora, é tão somente crer. É viver e andar por fé. É crer e tomar posse de todas as bênçãos que ele nos deixou. Eu não preciso jejuar. Eu não preciso ir a monte, frequentar templo, dar dízimo, me batizar em águas, apresentar crianças, que é um cerimonial das instituições evangélicas, realizar tão, aspas, chamada Santa Ceia do Senhor. Todas essas coisas foram antes da cruz. Nós não temos nada a ver com o antes da cruz. Ele veio para os céus. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio tão somente para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a fé sem obra é morta. Isso é fundamento de Tiago. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas instituições religiosas eles dizem, a fé sem obra é morta. Você tem que praticar obras para que a sua fé possa estar em evidência. Isso é fundamento legalista de Tiago. Diabo ao derredor de Pedro. Por quê? Porque ainda não havia sido vencido. Não o diabo como um ser espiritual, como a religião ensina. Eles eram pregadores da lei. O ide era para os apóstolos, tanto quanto os outros fizessem discípulos, para pregar. Foi uma ordem imperativa dada pelo Cristo Nazareno. Os fundamentos colocados por Paulo foram contraditórios aos da circuncisão. O evangelho que Paulo anunciou era totalmente contrário, diferente do evangelho da circuncisão, que tinham fundamentos legalistas. Toda a revelação que Paulo recebera do Cristo ressuscitado, que os gentios, que nada tinha a ver com os judeus, pudesse agora então viver esse evangelho da graça, esse evangelho revelado a Paulo, o evangelho da incircuncisão. Então,
o tema de hoje fala do batismo que eles praticam. Que batismo é esse que o sistema religioso evangélico pratica? O batismo de João. E para que era o batismo de João? Para a remissão de pecados. Uma vez que eles batizados, agora são ensinados a buscar um outro batismo. Não é isso que acontece dentro do sistema religioso evangélico? Agora, uma vez batizado nas águas, eles ensinam agora a buscar um outro batismo. Mas o evangelho pregado por Paulo, ele só fala de um batismo. Ele diz, há só um batismo. Mas a tradição diz que são 2 batismos. Então, quando a pessoa é batizada nas águas por imersão, agora eles ensinam que as pessoas devem buscar um outro batismo. A diferença do evangelho da graça pelo da religião é muito grande. Eles não conseguem entender, porque para entender essa diferença, somente com a revelação dada pelo Espírito Santo, tendo a mente ativada, a salvação na mente, voltado tão somente para o mundo espiritual de Deus, e fugir desse mundo que eles constroem dentro desses lugares, com todas essas práticas, tal como existia nos dias do Cristo Nazareno. O sistema religioso, ele é legalista, porque ele prega e ensina a lei de Moisés. A lei de Moisés está presente dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja. Nós chamamos então de quê? De sinagogas. Porque eram nas sinagogas que a lei era lida. Eu quero dizer que esse batismo que eles realizam dentro desses lugares, esse batismo não purifica. Esse batismo não torna ninguém nova criatura, porque todos quantos vieram depois da cruz, nasceram depois da cruz, já nasceram novas criaturas. Esse batismo, ele não liberta. Através da água e do próprio ato, ninguém consegue se libertar, ninguém consegue ser transformado, como eles dizem ao praticar esse ato do batismo. Então, essa mudança, essa libertação, essa transformação, essa nova vida foi dado através do derramamento do sangue que foi vertido lá na cruz. Depois do ato, eles dizem que agora você é nova criatura. Eles dizem assim, o velho homem ficou na água. Eu batizei e fui batizado. Eu fiz tal como eles fazem nos dias de hoje. Por isso eu estou muito à vontade para pregar e para dizer todas essas coisas. Isso é tido pelo sistema religioso como uma verdade absoluta. Acerca do batismo nas águas, acerca da Santa Ceia do Senhor, acerca de todos os cerimoniais, de todas as práticas dessas coisas ali, são tudo ensinado e dito como verdade absoluta. Eles se apropriaram dessa verdade absoluta como se fosse posse deles. E eles procuram incutir todas essas verdades em outras pessoas. Ainda há pouco eu estava aqui com a minha irmã, com minhas sobrinhas e o meu sobrinho, e a gente estava conversando. Em dado um momento, a conversa levou para uma questão, quando eu disse para minha sobrinha, e minha irmã estava ouvindo, mas o meu sobrinho, que essas coisas que hoje se praticam
que eles dizem que é pecado, eu estava dizendo para ela, pecado foi transgressão da lei. Essas coisas que eles praticam, essas obras da carne que Paulo relaciona, são coisas da carne. Aí, então, alguém disse assim, mas o fulano uma vez disse para mim assim, então eu posso fazer tudo que eu quiser fazer, uma vez que isso não é pecado? E aí, então, a minha sobrinha interrompeu e disse, eu falei para o meu marido que são obras da carne, e que tudo quanto ele semeia, ele planta, ele colhe. Eu falei, é isso mesmo, obras da carne. E aí começamos a conversar. Fumar é pecado? Não. Beber é pecado? Não. Mas se você se tornar um fumante, você vai colher consequências no pulmão, aneurisma cerebral. Eu já falei isso num outro vídeo. Se você bebe, se torna um ébrio, você vai colher uma cirrose hepática, um câncer em um dos órgãos do corpo humano. E assim sucessivamente. Todas essas práticas têm consequências. E aí eu disse, sabe por que essa pessoa disse tal coisa? Porque ela não é espiritual. Os carnais estão voltados para as práticas das obras da carne. Mas quem é espiritual, não. O espiritual, ele está sempre voltado para as coisas de Deus. Ele nem discute essas coisas. Ele nem quer saber dessas coisas. Por quê? Porque ele é espiritual. Ele está focado tão somente nas coisas de Deus. Mas você percebe que quanto mais lá dentro das sinagogas eles proíbem, mais as pessoas praticam, mais as pessoas fazem. Por quê? Porque são carnais. Isso é tido pelo sistema religioso, como eu disse, como uma verdade absoluta. Quando estão dizendo por meio desse ato que o sangue derramado não tem nenhuma importância, não teve nenhum significado, uma vez que eles voltam à prática de todas essas coisas. De que adiantou o cordeiro ser imolado? De que adiantou o Cristo morrer na cruz do Calvário e derramar o seu precioso sangue? Se precisam ainda continuar na prática dessas obras dentro dessas sinagogas. Ou seja, quando eles fazem essas coisas, eles estão profanando o precioso sangue de Jesus. Se não vejamos Hebreus, capítulo 10, o autor da epístola, no capítulo 10, nos versículos 28 ao 31, olha o que diz. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Então eles estão pisando o sangue de Cristo. Eles estão negligenciando o sacrifício de Cristo. Eles estão dizendo, em outras palavras, que aquele ato da cruz não teve nenhuma importância. É como se eles dissessem, não, nós precisamos fortalecer, nós precisamos da autenticidade àquele ato da cruz, com a prática de todas essas coisas. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão tornando sem efeito aquele ato. Lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23, que eu li quando eu comecei, olha por que eles fazem isso.
Por que que eles fizeram isso naqueles dias ainda? Porque era lei ainda. Era lei ainda. Então eles tinham que fazer. Tinham que batizar, tinham que jejuar, tinham que ir a monte, tinham que frequentar templo, tinham que dar dízimo, tinham que apresentar. Tudo era lei ainda. Por isso que eles praticavam todas essas coisas. O batismo de João. Eles ali não responderam. Bancaram até esperto. Se a gente disser que é do céu, eles vão dizer, então por que não creram nele? Mas se dissesse da terra, que era no caso de João, João era profeta. João disse assim, eu vos batizo com água, quando ele se dirigiu ao Cristo Nazareno. João, quando batizava, ele dizia, vos batizo com água. Ele não morreu ainda, como não há sangue, eu vos batizo para arrependimento. Lembra-se que quando Jesus estava por ali, ele disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava apontando para o Calvário. Ele estava dizendo, ele vai morrer, ele vai derramar o seu sangue. Ele veio para tirar de uma vez por toda o pecado, que era a transgressão da lei. Então, enquanto ele ainda não morreu, eu vos batizo com água para arrependimento. E eles trazem esse batismo de João Batista para depois da cruz. É um rito. Se você não se batizar, você não pode tomar ceia, que somente os que são batizados nas águas é que podem participar da ceia. Se você não batizar nas águas, você não pode fazer parte de nenhum movimento, nenhum departamento, principalmente nas igrejas mais rígidas, mais pentecostais. O batismo é um pré-requisito para muitas coisas dentro desses lugares. Enquanto não foi na cruz, não venceu a morte. Por isso que era batismo para arrependimento. O túmulo vazio ainda não havia ocorrido, porque ele ainda não havia morrido, porque ele ainda não havia ressuscitado. Então, que batismo era? O de João. O nosso batismo foi aonde? Na cruz. O batismo de todos foram onde? Na cruz. Quando ele derrama o seu sangue. Então, enquanto este ato não ocorria, não aconteceu, o batismo era de arrependimento, esse batismo que era o batismo de João, que é o batismo que ainda continua nos dias de hoje, dentro dessas sinagogas. O batismo de João não removia pecado. Por que não removia pecado? O cordeiro já havia sido imolado? Claro que não. Nazareno já havia morrido? Claro que não. Então aquele batismo de João Batista não tinha poder para remover pecado algum. Era um batismo de arrependimento realizado por João. Tinha validade até ele morrer. Enquanto ele ainda não havia morrido, esse batismo de João teve a sua validade. Era um batismo legalista. Fundamento de Pedro, Tiago e João e dos demais apóstolos eram fundamentos legalistas. E essas pessoas hoje seguem os fundamentos dos apóstolos. Eles falam isso em alto e bom som. Quais apóstolos são esses que eles seguem esses fundamentos? Os 12 apóstolos, os apóstolos da circuncisão. E não estão nem aí para o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus, direto do Cristo ressuscitado. Então não são todas essas coisas que eles ainda fazem dentro desses lugares. O único batismo foi na cruz. Por isso que o apóstolo da graça diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas na religião são 2 batismos.
Tem pessoas lá dentro que só tem um, o por imersão, porque ainda não foi, aspas, segundo eles, batizado com o Espírito Santo. Mas ele tem que continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. E muitos têm dois. São aqueles que falam em línguas. Língua dos anjos. Eu tenho no meu playlist mensagens sobre esta língua dos anjos. Se você tem curiosidade, vai lá, procure no meu playlist. Então esse batismo foi na cruz. O nosso, o único. Eu quero, para encerrar, dizer que no Pentecoste pra cá, todos nós fomos revestidos com o Espírito Santo, do Pentecoste para cá. Todos nós fomos revestidos com o Espírito Santo. E não tem que se estar procurando batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Eu sempre digo, coitado dos nossos irmãos tradicionais, que não creem nesse batismo com evidência de línguas. Eles entendem bem o que aconteceu ali no dia do Pentecoste. Eles sabem muito bem que línguas foram aquelas ali nos dias do Pentecoste. O sobrenatural, em que todos ali entendiam o que se falava por um, cada um na sua própria língua. Língua natural. Ali fala de idiomas, mas os pentecostais, principalmente os assembleanos, eles dizem que ali o Espírito Santo desceu e deu línguas estranhas a todos quantos ali estavam. E aí, então, é de praxe as pessoas dentro dessas igrejas pentecostais, uma vez que aceitam Jesus como Salvador, elas agora vão buscar esse batismo com evidência de língua. E aí, com o por imersão, eles vivem na prática de dois batismos, quando na verdade é um só. Então, para encerrar, eu encerro dizendo que o batismo praticado por João Batista, que hoje ainda é praticado pelas igrejas, é para a remissão de pecado. Graça e paz. Nós da graça de Deus amamos vocês. Divulgue, compartilhe, dê um like, não esqueça. Visualizou, dá um like lá, por favor, para que o YouTube recomende a outras pessoas. Eu agradeço a todos vocês o crescimento do meu canal. Está tendo em média de 400 a 500 visualizações cada mensagem. Meu muito obrigado. Você que tem divulgado, você que tem compartilhado, você que tem feito novos inscritos no meu canal. Eu agradeço de todo o meu coração. A minha preocupação é que esta palavra, que esta pérola, que esta revelação, que este alimento sólido alcance os nossos irmãos que estão presos dentro desse sistema religioso, que precisam serem libertos. Cair as algemas, tirar de sobre eles o fardo, o jugo que ainda está sobre eles, e servir o Cristo ressuscitado em liberdade no Espírito. Tamo junto.